Pai do Senhor a todos. Paz, Senhor. Deus abençoe os irmãos poderosamente. Vamos ler na santa e gloriosa palavra do Senhor. Quero ler em Provérbios, capítulo de número 5. Provérbios, capítulo de número 5, versículo de número 21, diz a palavra do Senhor. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. Oremos ao Senhor eterno Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua gloriosa presença. Pai querido e Pai amado, sem Ti nós não podemos fazer coisa alguma, nós não somos nada. Grande Deus, em nome de Jesus, Tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 em Teu nome, ali o Senhor estará no meio deles. Nós estamos aqui em 2 pessoas, meu Pai. Em nome de Jesus, nos prometeu que estarei conosco até a consumação dos séculos. Nós cremos, meu Pai, por isso estamos aqui, Senhor, te pedindo a Tua misericórdia e dando abertura a este culto, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Opera maravilhas na vida de cada um, Senhor Jesus, que estará assim assistindo, meu Pai, este vídeo em nome de Jesus. Derrama da Tua graça, Senhor, que eles sejam tocados pelos hinos aqui cantados e pela pregação da Tua palavra em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Vamos estar louvando o Senhor com o hino da harpa. Deus seja glorificado em nossas vidas. Só o Senhor é Deus. Glória a Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia. 127. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir convinha procurar. Almas que do mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus, mas depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus.
Fala, Deus, sim, alegra atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão vindos, bênção vão os servos desfrutar. E Jesus os saudará, bem-vindo, esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra atendo ao teu mandar. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus seja louvado. Vamos estar louvando o Senhor com um hino, mais um hino, né? Glória a Deus. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para o teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para o teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para o teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para o teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Oh, aleluias, glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Então não há outro semelhante a Jesus Cristo, né? Amém, é verdade. O nosso Salvador, o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Não há limites, né? Para o Senhor Jesus Cristo agir. Ele é tremendo, né? Sua palavra, ela é fiel e verdadeira. Nós vamos estar lendo aqui a palavra do Senhor. Quero abrir a Bíblia Sagrada aqui em Lucas.
Glória ao nome de Jesus Cristo. Amém. Deus é fiel Amém. em nossas vidas, né? Só o Senhor é Deus. Deus está no controle de todas as coisas. É verdade. Nós vamos ler Lucas capítulo de número 4. Lucas capítulo de número 4. Amém. E versículo 1, diz a palavra do Senhor. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, não comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será a tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque está escrito: os seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Glória a Deus. Amados irmãos, a palavra de Deus nos mostra aqui um detalhe muito importante para as nossas vidas, né? Algo assim reparador na vida aqui de Jesus, que cada um de nós devemos ter, não é? A palavra de Deus aqui no capítulo 4, no versículo 1, deixa aqui bem destacado, né? Bem nítido aqui, que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Então, aqui está o motivo do porquê ele venceu a Satanás, né? Aqui está o real motivo que o fez vencer o diabo. A Bíblia mostra que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus, é verdade. Então, o Espírito Santo, ele quer fazer parte da vida de cada um de nós. A palavra de Deus mostra que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, e ele então ressuscitou e subiu ao céu, ele, antes dele subir, nos fez a promessa de que quando ele fosse, seria enviado sobre nós o Espírito Santo, não é? Jesus ressuscitou e ele esteve aqui por 40 dias. E dentre esses 40 dias, ele fez promessa aos irmãos, aos discípulos, que fossem então para Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E eles então acataram ali a ordenança de Jesus e foi para Jerusalém. E ali eles aguardaram um período de 10 dias, aguardando ali a promessa do Espírito Santo sobre as suas vidas, mover de Deus. Esperou o primeiro dia, não aconteceu, o segundo não, o terceiro, o quinto também não. No 10º dia o Espírito Santo desceu naquele lugar. E a Bíblia Sagrada mostra que todos aqueles que estavam ali, que eram quase 120 pessoas, foram cheias do Espírito Santo. E a igreja, ela começa ali então. Começa ali a revolucionar o mundo daquela época. Por quê?
porque eles receberam o Espírito Santo em suas vidas. A igreja, ela se expandiu de uma forma sobrenatural, de uma forma gloriosa, de uma forma ímpar, né? Já de primeira, o apóstolo Pedro batizou ali 3.000 almas, depois foram 5.000 almas, depois 8.000, né? Então, a igreja foi crescendo de uma maneira gloriosa, de uma maneira extraordinária. Por quê? Porque eles eram portadores do Espírito Santo em suas vidas. Eles possuíam o Espírito Santo em sua vida. Amados irmãos, o que faz a diferença de um ser humano com outro ser humano é o fato de um desses seres possuir o Espírito Santo. Isso faz toda a diferença na vida daquela pessoa que é cheio do Espírito Santo, não é? O Espírito Santo, ele nos capacita a fazer aquilo que uma pessoa comum não faria, né? O Espírito Santo em nós nos faz vencer coisas que nós jamais venceríamos, humanamente falando. Então, o que acontece? O diabo aqui, ele veio com todas as suas armas, com todas as suas forças para vencer a Jesus. A palavra de Deus, ela é bem clara aqui que Jesus foi tentado de toda sorte, né? De toda sorte, quer dizer, por todos os meios. Ele foi tentado no corpo, ele foi tentado na alma e ele foi tentado no espírito. Foi tentado de todas as formas. Quando depois dos 40 dias que ele estava ali sem comer, ele já foi tentado ali. E o diabo, ele é oportunista. Jesus teve fome e o diabo chegou então, citando as escrituras ali, querendo que o diabo queria que Jesus provasse alguma coisa para ele, né? Dizendo assim, ó, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Quer dizer, já que você está com fome, então prove que tu és Filho de Deus, transformando essas pedras em pães. Mas o que acontece? Nós não estamos aqui nessa terra, nós não estamos aqui sobrevivendo nesse mundo aqui para fazer a vontade do inimigo. Nós não estamos aqui para provar nada para o diabo, né? Ou melhor, nós não devemos nada a ele. Nós devemos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário por nós. Foi Ele que pagou um alto preço por nós naquela cruz, né? É Deus que nos amou de tal forma que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós não temos que provar nada ao diabo. Nós temos que provar, nós temos que realmente agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Se nós temos que provar alguma coisa, isso nós precisamos de fazer para Deus, não é? Glória a Deus. Então, amados irmãos, olha as estratégias do inimigo. Importante nós observarmos que o inimigo, ele aproximou-se de Jesus para tentá-lo justamente na sua necessidade. Jesus teve necessidade, ele teve fome, né? E o inimigo, ele não mudou a maneira dele agir, não. A maneira dele trabalhar, né? Permanece sendo as mesmas de hoje. Então ele é oportunista. Ele tenta a pessoa na necessidade dela. Como, por exemplo, um casal acabou-se de se separar. Então aquele é um momento propício para ele chegar ali, né? Aquele é uma oportunidade para ele chegar ali e oferecer pratos, tentá-lo. Ou alguém que perdeu um ente querido, aquele ali é um momento oportuno para ele chegar e tentá-lo, né? Colocar uma depressão nele, ou às vezes até um pensamento de suicídio. Ou quando ele perde o seu trabalho, né, um momento ali propício para o inimigo aproximar e oferecer algo ali de maneira desonesta, para que ele então se torne uma pessoa
que desobedeça a vontade de Deus. Então nós precisamos de ficar bem atentos com esses momentos de necessidade. Quantas vezes a esposa larga do seu marido, a mulher larga do seu marido, e ela ali está sensível emocionalmente, psicologicamente, tem ali necessidade, né, de algo na sua vida, e o diabo então chega com as suas oferendas, chega ali, né, com seus pratos. Então, momentos como esse, irmãos, nós precisamos de tomar muito cuidado com as nossas vidas, né? Nós precisamos de vigiar. A palavra de Deus mostra que antes mesmo de nós orarmos, nós precisamos de vigiar. A Bíblia diz, vigiai e orai. Então, o que acontece? Jesus, ele conhecia a palavra de Deus. Ou seja, ele era a própria palavra de Deus, o verbo que se fez carne. A palavra verbo quer dizer palavra. Então, ele era a própria palavra de Deus ali encarnada. E ele venceu o diabo foi com a palavra, usada da maneira correta. Porque o inimigo também usou a palavra de Deus, mas fora do contexto, né? Jesus, ele usou a palavra dentro do contexto. E o diabo usou a palavra fora de contexto. Ele usou a palavra de maneira errada. A palavra estava certa, mas a maneira estava errada. Então é o que anda acontecendo hoje. Quantas palavras, né, adulteradas têm sido pregadas nos púlpitos. Isso é o inimigo, né? O inimigo muitas vezes ele tem estado nos púlpitos das igrejas. O inimigo tem usado a boca de muitos, às vezes líderes, para falar a palavra de Deus, mas de maneira errada, de maneira fora do contexto, né? Então, o que acontece? Nós precisamos conhecer a palavra e saber manejá-la. Não é só conhecer, né? A Bíblia diz assim, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, manejar a palavra da verdade é você usar ela dentro do contexto. Então, não é só ter a palavra, é também saber manejá-la, usá-la de maneira correta, né? Como ela é. Ou seja, ter a interpretação vinda diretamente do Espírito Santo. A Bíblia só existe uma interpretação para ela. E aí, para nós interpretarmos da maneira correta, nós temos que buscar a ajuda do Espírito Santo. Aleluia, isso é verdade. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas discernem espiritualmente falando. Então, o que acontece? O homem carnal, o homem natural, ele vai então interpretar a Bíblia da maneira dele, da maneira que ele pensa, né? E o inimigo, sabendo que ele não tem o Espírito Santo, que ele é um homem carnal, que ele é um homem natural, então ele vai entrar na vida dessa pessoa para adulterar a palavra de Deus. Então, irmãos, Jesus então manejava a palavra de Deus aqui de maneira correta. Ele não só tinha a palavra, ele não só era a palavra, como ele sabia manejar bem a palavra da verdade. Por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo da sua vida é que vai te instruir. É o Espírito Santo da sua vida é que vai te guiar. A Bíblia diz que o Espírito da verdade nos guiará em toda a verdade. Então é o Espírito Santo que vai fazer toda a diferença na vida do irmão e na vida da irmã, não é? Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o diabo falou para Jesus, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, esse se, esse se aí era para confundir Jesus, para colocar dúvida em Jesus. Se tu és o Filho de Deus.
O diabo, muitas vezes, ele vem para colocar dúvida em nossos corações. Quantas vezes uma enfermidade vem sobre você, ou alguma situação difícil vem sobre você, o diabo, então, ele joga a dúvida. Ah, será mesmo que eu sou de Deus? Será mesmo que eu sou filho de Deus? Será mesmo que Deus está comigo? Porque se Deus estivesse comigo, não estava acontecendo tudo isso na minha vida. Essa dúvida, ela permeou também o coração de Gideão. Gideão estava malhando trigo lá no lagar, quando o anjo do Senhor chegou até ele e falou para ele assim: varão valoroso, o Senhor é contigo. Gideão então disse assim: como pode o Senhor ser conosco se nos sobreveio todo este mal? Está vendo? Mas Deus era com eles. E lá aconteceu, porque isso acontece com qualquer um de nós, né? As adversidades, os problemas. A Bíblia mostra que o dia mau ele vem tanto para o justo como para o ímpio. Verdade. Não é? Então, se tu és filho de Deus, olha o diabo querendo colocar dúvida em Jesus. Mas Jesus tinha certeza, Jesus tinha convicção de que ele verdadeiramente era filho de Deus. Amém. Glória a Deus. E o cristão precisa ter essa convicção, irmãos. Verdade. A Bíblia mostra que a fé é justamente isso. É a certeza das coisas que eu espero. É a certeza de fatos que eu não vejo. Então o cristão tem que ter essa certeza. O diabo não está colocando dúvida em você. Você tem que crer na palavra de Deus. Uma vez que a palavra de Deus diz que você é filho, então nós precisamos de crer na palavra e ter certeza. Ainda que venha o diabo jogando na nossa mente, falando nos nossos ouvidos, colocando dúvida em nossos corações, porque veio uma enfermidade, ou veio um problema, veio uma situação difícil, a pessoa ficou desempregada, ou está com problema no casamento, ou seja o que for, alguma adversidade, o inimigo, ele então usa as armas dele, começa a jogar dúvida no seu coração. Será que Deus está comigo? Porque se ele estivesse comigo, eu não estava passando por esses momentos difíceis. Se Deus estivesse comigo, eu não estava passando tanta tristeza, tanta amargura. Se Deus estivesse comigo, eu não estava com essa depressão na minha vida, né? Atravessando esses momentos complicados. Gideão e o povo de Israel estavam passando por momentos difíceis. Quando o anjo chegou e falou: varão valoroso, o Senhor é contigo. Então ele disse: como pode o Senhor estar conosco se nos sobreveio todo este mal? Está vendo? Então o que acontece, irmão? Não deixe o inimigo consolidar esses pensamentos na sua cabeça, no seu coração. Creia que Jesus está com você nessa caminhada. Amém. Glória a Deus. Ainda que você esteja passando por momentos difíceis, momentos de dificuldades, não deixe que o pensamento do diabo seja consolidado na sua mente, no seu coração. Então, quando o inimigo falou assim, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele perguntou de novo: se tu és o Filho de Deus, você vê que o inimigo ele é insistente. Perguntou pela segunda vez: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que não tropece em alguma pedra. Aí Jesus disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Segunda vez que ele tentou colocar dúvida no coração de Jesus. Terceira vez, a Bíblia diz que Jesus foi transportado para um alto monte. E lá o diabo diz: tudo isso te darei,
se prostrado me adorardes. Aí Jesus disse, agora chega. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Você vê que o inimigo estava disposto a dar todos os reinos do mundo para Jesus. Embora nada aqui é dele, tudo é de Deus. Mas você vê, ele estava disposto a dar todos os reinos do mundo em prol de quê? Em prol de adoração. Quando eu leio isso aqui, irmãos, eu observo que a adoração ela é algo muito importante em nossas vidas. A adoração a Deus. E o diabo sabe disso. Ele sabe do valor que é a adoração. Ele sabe o valor que é de nós reconhecermos a Deus em oração. E o inimigo, ele é o sim do não de Deus e ele é o não do sim de Deus. Ou seja, quando Deus quer uma coisa, ele não quer. Quando Deus não quer, ele quer. Então, como o inimigo sabe que a adoração a Deus ela é algo extraordinário, é algo sobrenatural, é algo importantíssimo, então o inimigo quer tirar isso. Porque ele sabe que é algo muito alto, a adoração. Então, a última jogada dele, a última proposta dele, foi a proposta mais valiosa. Todos os reinos do mundo te darei, se prostrado me adorardes. Aí Jesus falou, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. O cristão precisa de valorizar a adoração. Nós precisamos de nos prostrar diante de Deus, dobrar os nossos joelhos. Nós precisamos de elogiar o nosso Senhor, porque Ele merece. Nós precisamos, irmãos, falar palavras de elogio, de honra para o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos de falar justamente aquilo que Ele é. Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele é glorioso, Ele é santo, Ele é fiel, Ele é justo. Então isso é adorar a Deus. Então todo cristão precisa de fazer isso, né? O Senhor recebe a adoração dos anjos. E Ele recebe a adoração dos anjos o tempo todo. Os anjos dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E a Bíblia diz, seja feita a tua vontade. Na oração do Pai Nosso diz assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Como é no céu, tem que ser feito aqui na terra. Então, se no céu os anjos adoram o tempo todo ao Senhor, nós precisamos também de fazer aqui. Existe um poder muito tremendo, muito glorioso, irmãos, na oração, na adoração, melhor dizendo. Quando o crente entende isso e adora a Deus de verdade, então, com certeza, esse cristão, ele irá colher da parte de Deus inúmeras bênçãos. Não é? A Bíblia diz que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Deus está procurando. Deus está buscando verdadeiros adoradores. Deus se importa com os verdadeiros adoradores. Deus quer verdadeiros adoradores. Isso é importante para Deus. E nós devemos isso a Ele. Então que nós adoremos a Deus de toda a nossa vida. Né? E que guardemos essa palavra nessa noite. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Seja edificado nessa noite para a glória de Deus. Em nome de Jesus.